prima Regina George sempre dizia, entra no carro. Vamos ver algumas indicações de livros hoje? Oi, galerinha de Beverly Hills! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre livros que se parecem muito com filmes dos anos 2000. Todo mundo sabe que os anos 2000 voltaram com tudo agora, com os estilos, as roupas e tudo que envolve eles, e até mesmo os filmes. E esses livros, gente, se parecem muito com filmes dos anos 2000. Podia ter um roteiro pronto ali se eles quisessem. Então, se você gosta de filmes dos anos 2000 e tudo que envolve esse universo dos anos 2000, fica ligado para as nossas indicações. Vamos pro vídeo? A minha primeira indicação não podia ser diferente e é de uma autora nacional, Perdida. Perdida foi lançada em 2011 pela editora Verus e é um livro da Karina Ricci, que é uma escritora brasileira. Viva o Brasil, gente! Palmas pro Brasil! Então, gente, vamos falar um pouquinho da história do porquê eu indico esse livro. Bom, primeiro falando das estrelas que eu dei pra ele, né? Eu dei 5 estrelas pra esse livro. Eu fiquei apaixonada. E esse livro, gente, é um filme dos anos 2000, assim, do começo até o final. O livro conta a história da Sofia Alonso, que é uma publicitária. Ela é uma jovem que não tá muito satisfeita com o trabalho dela. Ela tá tendo dificuldades e ela acaba passando por um perrengão e o celular dela acaba caindo no esgoto e estragando tudo. Então ela vai no outro dia numa loja para comprar um novo celular. E nessa loja ela encontra uma mulher meio misteriosa, meio diferentona, que dá para ela um celular super diferente também, com um desconto absurdo que ela não podia recusar. Então a Sofia pega esse celular misterioso e começa a usar nele. No momento em que a menina pega no celular, olha o babado, gente, ela é teletransportada para o Brasil de 1800. Sim, passe de mágica, sim. E lá ela vai passar por muitos perrengues e muitas situações extremamente engraçadas. E o resto você já sabe, é história, é spoiler, você vai ter que ler o livro para descobrir. Gente, esse livro é muito incrível, ele é muitos anos 2000, ele se passa nos anos 2000 e, sério, a Sofia é uma personagem muito cativante. Os personagens da época para qual ela vai também são muito cativantes e eu acho que é uma leitura muito legal. E que se você gosta de filmes dos anos 2000, você vai se deliciar com essa leitura. A nossa próxima indicação é um livro que tá aí super em alta no TikTok. É ele, Amor e Gelato. Amor e Gelato foi lançado aqui no Brasil em 2016 pela editora Intrínseca. E esse livro também passa muito a vibe de comédia romântica dos anos 2000. Principalmente aquelas que se passam na Itália. Então, se você gosta de comédia dos anos 2000 e Itália, esse é o seu livro. Só vai, só leia. Ele é muito bom. Eu dei 4,5 estrelas para esse livro e eu gosto muito dele. Pra quem é pré-adolescente, eu recomendo muito esse livro, porque ele é sim para maiores de 12 anos. Então, se você é maior de 12 anos e é um pré-adolescente, você vai amar esse livro. Bom, a história do livro começa contando um pouquinho a história da Lina. A Lina acabou de perder a mãe dela por uma doença terminal muito complicada e ela passou aí todo esse tempo difícil cuidando da mãe dela e ela acaba se vendo meio sozinha no mundo até que a mãe dela deixa uma carta pra ela explicando que ela tem um pai e que ela vai morar com esse pai agora na Itália. Então imagina a surpresa da Lina quando ela vê essa carta e descobre tudo isso. Esse pai que ela não tem contato desde nunca, que ela nunca conheceu e que agora ela vai ser obrigada a morar com ele. Só que, gente, quando a Lina chega lá na Itália, ela é surpreendida por paisagens absurdamente lindas e históricas, apesar do lugar onde ela vai morar ser um cemitério de soldados da Segunda Guerra e ela fica bem assustada com isso. E lá a Lina vai fazer amigos, vai conhecer lugares diferentes e vai se curar, porque Florença, como a própria autora diz, é um lugar perfeito para se apaixonar e o pior para ficar de coração partido. Então, gente, o resto você já sabe. É spoiler e vocês vão ter que ler esse livro incrível para descobrir o resto. Recomendo demais! Então, galera, nossa terceira indicação é ele, A Sereia da Kiera Cass. Sim, a máxima, a magnífica Kiera Cass, autora dos livros da seleção. Esse livro foi lançado em 2009 aqui no Brasil pela editora Seguinte, que é a mesma editora que publicou os livros da seleção da Kiera Cass.
Esse livro, segundo a própria autora, foi escrito antes da seleção, mas foi publicado só depois da seleção. Gente, esse livro, pra quem gosta do filme Aquamarine, que, nossa, eu amava, vai amar esse livro. Ele é muito essa vibe Aquamarine. Um pouco mais sério que Aquamarine, mas ainda assim, se você gosta desse filme, de filmes de sereia e tudo que envolve esse universo, você vai amar esse livro. Eu dei pra ele 4 estrelas, eu gostei muito do livro. O livro conta a história de Kaylin. Kaylin é uma menina que acabou num acidente de navio com os pais dela e ela acabou se afogando naquele acidente. E a água, que nesse universo é um ser que acaba devorando homens, recruta a menina para ser uma sereia, um ser misterioso e mortal que pode matar e atrair os marinheiros para a água se alimentar desses homens. Então a Kaylin passa décadas servindo esse ser misterioso que é a água como sua sereia, ela e outras meninas também que foram salvas pela água. Mas tudo muda quando Kaylin conhece um menino, e o que será que acontece depois disso? Se você quer saber o resto dessa história, você já sabe. É spoiler e eu não posso contar pra você. Então, se você se interessou pelo livro, por favor, leia, eu recomendo demais. Vocês sabem, né, que a escrita da Kiera Cass é um chuchuzinho. Esse livro me emocionou muito e eu gostei muito também. Por último, mas não menos importante, O Diário Secreto de Lizzie Bennet, que foi lançado aqui no Brasil em 2011 pela Velas Editora também. Gente, esse livro, pra quem é fã de iCarly e de Orgulho e Preconceito, vai se apaixonar. Esse livro tem uma websérie aqui no YouTube da época que ele foi feito. Ele foi lançado junto com a websérie e eu recomendo muito. Recomendo você ler o livro primeiro e depois assistir a websérie, mas ela é muito divertida, eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? Esse livro mescla a história principal de Orgulho e Preconceito e traz toda essa vibe dos anos 2000, de vlogs, bem do comecinho da internet, e é sensacional. O livro conta a história da Lizzie Bennet, como o próprio nome diz, ela é a Elizabeth Bennet de Orgulho e Preconceito. E a Lizzie é uma estudante de comunicação, ela é super comunicativa, ela cria esse web canal pra contar as histórias e as maluquices que ela passa na família dela, porque a mãe dela é doida. A mãe dela, assim como começa o livro de Orgulho e Preconceito, fala, vou ler aqui pra vocês uma colinha, gente. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro e rico precisa de uma esposa. Essa é uma frase que a mãe da Lizzie fala constantemente e quer muito que as filhas dela casem. A Lizzie tem 2 irmãs, a Jane e a Lydia. Sim, gente, é o nome também dos protagonistas do livro de Orgulho e Preconceito. Só que uma das irmãs fica faltando nesse livro e ela vira um gato nesse livro. Lizzie acaba sendo convidada para um casamento na cidade de Sr. Bingley e lá ela conhece o ser mais desprezível de todos os tempos, o Sr. Darcy. Sim, gente, a história é muito parecida com Orgulho e Preconceito e pra quem é fã, vai se apaixonar por esse livro que tem essa pegada mais jovem. Pra você também que nunca leu Orgulho e Preconceito, eu recomendo muito você começar com esse livro, porque ele tem toda essa temática e essa linguagem mais jovial. Então eu recomendo demais esse livro. E ele tem muito vibe dos anos 2000, com Enemies to Lovers, com tudo que tem direito, web vlog. Se você quer saber o resto, você já sabe, né? Eu não posso contar porque é spoiler. Então leiam o livro, por favor. Ah, dei 4 estrelas pra esse livro, gente. Oi, galerinha da Persistide, aqui quem fala é a Ana, ou melhor, a informante A. E hoje eu vim falar de livros que parecem filmes dos anos 2000. O primeiro livro é Um Ano Inesquecível, da Paula Pimenta, Babi Dewitt, Bruna Vieira e Thalita Rebouças. Ele foi lançado aqui no Brasil em 2015 pela editora Gutenberg e é um livro nacional e fofíssimo. Bom, a história é dividida em 4 partes e cada parte é uma autora que escreve e cada parte também se passa em uma estação do ano. E a ambientação desse livro é simplesmente maravilhosa. Cada estação tem uma protagonista e as histórias não se conectam. Eu tenho 99% de certeza que as histórias não se conectam. Eu li esse livro quando ele foi lançado, então eu tinha 14 anos na época, então já faz 6 anos. Eu lembro de ter gostado muito, eu dei 4 estrelas na época, mas eu acho que hoje em dia eu daria 3. Mas é um livro bem adolescente, quem tiver nessa fase, leia, por favor. É um livro muito gostoso. E assim, se abstenha de ler livros mais 18, mais 16. Se você é menor de idade, leia livros para a sua idade. E esse é um ótimo livro para quem tem mais de 12 anos. As histórias têm bastante romance, mas não necessariamente elas vão seguir um fluxo de romance.
e não necessariamente elas vão terminar em romance, tá? É muito sobre a autodescoberta das personagens. Bom, esse livro é parecido com aqueles filmes dos anos 2000 que tem trocentos mil personagens e você fica, às vezes, até meio perdido, mas mesmo assim é muito legal. E cada parte da história, cada parte do filme foca em um personagem. E é muito gostosinho de assistir esse tipo de filme, eu gosto bastante. Um que eu gostava bastante é Mini-Amigos, da Disney. Nosso segundo livro é O Resto da História, da Sarah Dessen. Eu dei 3 estrelas pra ele, mas porque ele foi lançado aqui no Brasil em 2019 pela editora HarperCollins Brasil. Eu acho que se eu tivesse lido ele mais jovem, eu teria gostado muito mais e eu teria dado 4 estrelas, até 5. Porque os outros livros que eu li da Sarah Dessen, quando eu era mais nova, eu dei 5 estrelas pra todos. Porque a Sarah Dessen escreve muito bem dramas familiares. E na época eu estava passando por um drama familiar e eu gostei muito da escrita dela e mexeu comigo e falou comigo, então eu dei 5 estrelas. Bom, o resto da história conta a história da Emma, que é uma menina que perdeu a mãe muito cedo, foi criada pelo pai. Agora o pai dela tá casando de novo e ela ia passar as férias com uma amiga, mas acabou que ela não vai conseguir ir porque a amiga dela ia pra muito longe, acho que ela tem que comparecer no casamento do pai. E o pai dela fala que é melhor ela passar um período das férias com a família da mãe dela e depois ele vai lá ficar com ela também num resort lá perto. Ela não fica muito feliz com tudo isso, mas ela acaba indo. Chegando lá, a família dela é dona de um hotelzinho. Tá? Então todos os parentes dela acham que ela é meio riquinha, que não vai querer ajudar no hotel, mas ela acaba ajudando e ela acaba se reconectando com toda a família da mãe dela. Ela acaba se reconectando com ela mesma e com a mãe dela, e é muito bonito de ver isso. É muito parecido com aqueles filmes de férias, sabe? Que aquela patricinha vai passar as férias numa fazenda e ela acaba colocando a mão na massa e ela acaba gostando de tudo aquilo, ela vira meio que outra pessoa, é muito legal. Eu dei 3 estrelas pra esse livro porque no final, dando um leve spoiler, no final a autora quis colocar 1001 plots e sabe quando falta 20 páginas pra acabar o livro e ela coloca uma coisa muito pesada, você fala, meu Deus, como que ela vai contornar isso? E ela contorna de uma maneira meio, sabe, acontece tudo muito rápido. Igual aqueles filmes que faltam 5 minutos pra acabar o filme e tá dando tudo errado, você fica, meu Deus, como que eles vão consertar isso? Eles consertam muito rápido e, sabe, querem colocar coisa demais em pouco tempo. Foi o que aconteceu no finalzinho desse livro. Mas mesmo assim eu recomendo muito, é uma leitura muito gostosa e realmente parece muito um filme dos anos 2000. Bom, o terceiro livro é Vermelho, Branco, Sangue Azul, de Casey McKinston. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, é um romance aquiliano, é mais de 16 anos, tem cenas hot, então por favor, se você é menor de 16 anos, não leia, sabe? Leia os outros livros que eu dei indicação aqui, os livros anteriores, porque eles são mais 12, mais 14, então, por favor, leiam eles, se abstenham de ler livros para maiores e espera chegar a sua idade, por favor, tá? A idade indicativa tá ali por causa de alguma coisa, tá bom? Bom, a gente já falou de Vermelho, Branco e Sangue Azul aqui no canal, mas eu vou falar de novo. O Alex é o filho da presidente dos Estados Unidos e ele não é muito fã do príncipe Harry, que é o príncipe da Inglaterra, e ele não se dá muito bem com o príncipe por mágoas antigas. E a história começa no casamento do irmão do príncipe Harry, o príncipe Philip, e lá os dois acabam tendo um desentendimento e cai em cima do bolo de $75 mil do casamento. E todos os paparazzi foram lá em cima tirar fotos. Pra eles não causarem um desastre diplomático, eles vão ter que passar um fim de semana fingindo que são amigos, e aquilo foi simplesmente um desentendimento de amigos. E nesse fim de semana que eles vão ter que passar juntos, será que eles vão acabar se desentendendo ainda mais? Ou será que eles vão ter algo a mais? Se você quer saber, leia. Esse livro é uma farofa das boas. Pega todos aqueles filmes de princesa, sabe, Diário da Princesa, e todos aqueles filmes de filhas de presidente dos Estados Unidos, sabe, aquelas que se apaixonam pelo guarda-costas, aquelas coisas. Pega todos esses filmes de princesa e filhas de presidente dos Estados Unidos, junta tudo, mistura, coloca ali um pouquinho de cultura LGBT, coloca ali uns personagens, né, mais diversos e transforma nesse bolo maravilhoso de $75 mil, que é esse livro. Então, é um livro muito gostoso, é mais de 16, se você tem mais de 16 anos, leia. É um romance gostosinho, vale muito a pena, eu dei 4 estrelas, então assim, vai na fé que é um livro muito bom. E o nosso último livro é Clube do Livro dos Homens, da Lisa K. Adams. Ele foi lançado ainda esse ano pela editora Arqueiro aqui no Brasil. É um livro que tá fazendo muito sucesso aqui no Booktube, lá no BookTok, no Bookgram. Ele tá bombando. Bom, nessa história a gente vai acompanhar o Gavin, que é um jogador de beisebol super famoso lá da cidade dele. E na noite que ele tem um dos melhores jogos da vida dele, ele descobre um segredo da esposa dele que resulta ali numa crise em seu casamento. Porém, é um problema de comunicação essa crise.
E também um problema do Gavin, que, né, homem. E ele tá louco pra salvar o casamento. É um romance de segunda chance e é muito engraçado porque pra salvar o seu casamento ele recebe ajuda do Clube do Livro dos Homens, que é um clube do livro composto por um dos seus amigos de time e por algum dos caras mais influentes da cidade dele, que leem romances para ajudar em seus relacionamentos. E o Gavin de primeiro ele fica... não vou entrar nisso não, mas ele entra e ele vai tentar salvar o casamento dele, mas será que ele consegue? Bom, se você quer saber mais dessa história divertidíssima, que eu adorei, dei 4 estrelas, leia Clube do Livro dos Homens, porque o resto não é história, o resto é spoiler, então, por favor, leiam esse livro. Esse livro é muito gostosinho, e ele parece aqueles filmes, assim, de comédia romântica que passavam ali na sessão da tarde, que cortavam várias cenas, assim. Esse livro é uma das inspirações pra essa ideia aqui do canal, porque ele realmente tem essa vibe de filme dos anos 2000, de comédia romântica. Bom, gente, acabamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado das indicações. Nós temos mais indicações também de livros que se parecem com filmes dos anos 2000. Se vocês quiserem, nós podemos fazer uma parte 2. E deixem nos comentários, por favor. Então, por favor, gente, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e de nos seguir em todas as nossas outras redes sociais, tá bom? Eu agradeço muito por vocês terem assistido o vídeo até aqui. E é isso. XOXO!